Na noite mágica do Palmeiras, o time reverte uma desvantagem incrível e garante o seu lugar na final da Libertadores da América. Vai encarar o time do Flamengo. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E a gente vai direto lá pro estádio do Palmeiras. Se bobear, ainda tem torcedor fazendo festa lá. Palmeiras reverteu algo que o Abel havia falado, uma noite mágica. Perdeu por 3-0 lá, colocou 4-0 aqui. Caio, que noite especial do Palmeiras. E acho que o mais legal de toda essa história pro palmeirense, além de classificação, é para nós brasileiros. Esse é o nosso futebol. É isso que a gente quer de volta. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Fernandinho. Um abraço para você, amigos e amigas que nos acompanham no Esporte Total. Abel Ferreira prometeu, antes desta grande partida, desta decisão, que seria uma noite mágica para que os torcedores do Palmeiras se preparassem, e de fato foi. Outra frase que ele falou: 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. O Gustavo Gomes, inclusive, saiu com essa faixa de 90 minutos no Allianz Parque. É muito tempo porque, olha, a LDU percebeu que é muito tempo para que o Palmeiras conseguisse reverter esta vantagem. 90 minutos foram suficientes. Não só 90 minutos, né? Porque o gol do Bruno Fux foi nos acréscimos para que o Palmeiras conseguisse reverter essa vantagem e se classificar à 7ª final de Libertadores de sua história. Como você bem colocou, 5 das últimas 6 finais entre clubes brasileiros, exceção para o Boca Juniors em 2023. O Palmeiras dominou o jogo de ponta a ponta. Foram 28 finalizações, quase 70% de posse de bola. O Abel apostou em uma formação bem diferente, viu, Fernandinho? Com 2 pontas pelos lados, algo que não acontecia há bastante tempo. Não teve o Felipe Anderson entre os titulares, teve Sousa de um lado, Alan do outro. Os dois jogaram muita bola, inclusive o Sousa abriu o placar para o Palmeiras. O Fux nos acréscimos, a bola aérea do Palmeiras sempre muito forte. Mais uma novidade entre os titulares, o Palmeiras com 3 zagueiros. E aí depois o Rafael Veiga. Que predestinado é o Rafael Veiga. 12 gols em 22 finais. 8 partidas o Rafael Veiga precisou para marcar 12 gols em finais. Hoje não era uma final, mas era praticamente uma final, viu, Fernandinho? Porque se o Palmeiras não avançasse contra a LDU, não conseguisse essa virada que nenhum clube na história da Libertadores, e olha que temos clubes espetaculares ao longo da história, conseguiram, o Palmeiras não chegaria a essa final. Se o Palmeiras não tivesse revertido uma vantagem histórica de 3-0, não estaria nessa final. 2 gols do Rafael Veiga, 1 de pênalti, ele é especialista em pênaltis, e o Palmeiras vai disputar a grande decisão com o Flamengo, ao que tudo indica, em Lima. Mas o torcedor palmeirense quer aproveitar agora para comemorar, certamente fora aqui do Allianz Parque. Tem muita gente comemorando ainda, porque a gente pode ouvir, mesmo aqui da Zona Mista, onde os jogadores passaram agora há pouco, fogos, a galera gritando. Realmente é uma noite mágica, como o Abel Ferreira prometeu. Que controle tem sobre a Copa Libertadores o técnico Abel Ferreira, hein, Fernandinho? Que controle ele tem sobre o time. Os jogadores acatam o que ele decide, compram a sua ideia, e a gente vê o dedo do técnico claramente aí, Caio, na escalação do Palmeiras. Ele colocou 3 zagueiros e colocou o Alan, que foi fundamental. Ele participou de 2 gols, Alan. Impressionante a frieza desse time do Palmeiras, e o mais que chamou a atenção, a convicção. Desde a derrota lá, quando o Palmeiras não viu a cor da bola, e aqui no Allianz Parque foi a LDU que não viu a cor da bola. Realmente, o Abel é um caso raro como treinador. O Abel é impressionante, e o elenco do Palmeiras renovado por completo, né? A gente fala sobre os líderes deste elenco: Gustavo Gomes, o Everton, que machucado deu vez ao Carlos Miguel, o Piquerez, que também é um titular quase desde o início da passagem do Abel, ainda era o Matias Vinha, o lateral pela esquerda no primeiro título de Libertadores do Palmeiras. Alguns dos remanescentes, né? O Rafael Veiga, que a gente acabou de falar, desta história do Abel Ferreira, Fernandinho, que completa 5 anos, eu peguei até os números dele, em 5 anos, 352 jogos, 206 vitórias, venceu quase metade dos jogos que teve no Palmeiras, na verdade, mais 590 gols marcados e 10 títulos. Aí não dá pra falar, né? 3 campeonatos paulistas, Campeonato Brasileiro na conta, Recopa Sul-Americana, tem Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, tem muita coisa que o Abel Ferreira, além das 2 Copas Libertadores, o Abel vai disputar mais uma final pelo Palmeiras. E
O torcedor palmeirense que queria acreditar nessa reviravolta que nunca tinha acontecido na história, depois de vir com 3-0 irreconhecível de altitude de Quito, essa é a verdade. O Palmeiras enfrentou, parecia o Manchester City lá, os equatorianos jogando na altitude, e o Palmeiras irreconhecível, o Palmeiras fazendo uma partida que não deu para acreditar. E aí, para acreditar que o Palmeiras pudesse vencer, tinha que fazer um jogo completamente diferente do que vinha fazendo, né? O Palmeiras não foi bem contra o Flamengo, não foi tão bem contra o Cruzeiro, na maior sequência da temporada, os jogos mais importantes, o Palmeiras tropeçando e precisou voltar a ser Palmeiras. Abel Ferreira precisou voltar a ser Abel Ferreira, o cara que tira coelhos da cartola, o cara que encontra soluções quando tudo parece perdido. Rafael Veiga voltou a ser o Rafael Veiga de outras temporadas, esse cara que eu falei de tantas finais, de tantos gols, de tantas vitórias. Ele, Gustavo Gomes, o Everton, tendo a chance de se tornar os maiores vencedores da história do Palmeiras. Estou incluindo aí Dudu, Ademir da Guia, todo mundo. E aí, como você falou, as soluções que o Abel Ferreira encontrou para essa partida, todo mundo pensando antes o que esse cara vai fazer, como vencer a retranca que a LDU vai chegar, que era óbvia que ia chegar, e o Palmeiras conseguiu, com o Alan pela direita, com o Sousa pela esquerda, com o Bruno Fux, encontrar o caminho. Vamos então ouvir o Alan, que é um dos personagens desta vitória, e o Rafael Veiga, que fez 2 gols. Grande expectativa agora para o torcedor palmeirense entender se Abel Ferreira vai ficar ou não. Olha, a sensação que eu tenho é que ele vai ficar, apesar de ter ficado chateado com a torcida. Agora, a expectativa maior ainda, que todo mundo fica, todos os torcedores brasileiros na realidade, é para mais uma grande decisão entre Palmeiras e Flamengo. Mais que isso, para entender se o jogo vai ser em Lima mesmo. Agora há pouco, antes de desmontado todo o barraco aqui, porque vocês viram que a cena já está diferente da última vez que a gente entrou, o presidente da CBF estava no Allianz Parque, Samir Chaldi, falou com a nossa reportagem sobre a possibilidade da final não ser mais em Lima, e sim no Brasil. Afinal, Palmeiras e Flamengo vão disputar a grande decisão? Vamos ouvir o Samir. Uma final brasileira, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações. A BF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é organizadora e detentora da competição. Na verdade, o que nós recebemos foi um pedido formalizado, né, do governador de Brasília, outro do governador de Belém, mas nada que nós pudéssemos nos manifestar, até porque a competição é organizada pela Conmebol. Então, a gente vai analisar isso direitinho, juntamente com os 2 clubes finalistas, e ver quais são as possibilidades de trazer essa final para o Brasil. Palmeiras 4, LDU 0, o famoso vira 2, acaba 4. Olha, conseguimos achar uma chance aí da LDU no jogo? Com aquele cabeceio para fora. O único contra-ataque da LDU, quando estava 1-0, quando estava 0-0, perdão, um cruzamento e o jogador da LDU tenta cabecear. E a bola sai. Se não me engano, é esse lance. Uma jogada em que a LDU demora para construir esse contra-ataque. No final, na hora do cruzamento, o jogador dá um balão para cima, né? E aí não veio tão caprichado pro cabeceio. E assim, nada a falar da LDU, tá? Assim, muita gente vai falar, muito fraca, etc. Cara, eu acho que a LDU foi superada. Ah, mas eu acho que vale sem tirar nenhum mérito da vitória épica do Palmeiras. Mas que zagueiros ruins. Exato. O Mina Caicedo talvez. Mas Tomás, quando você tem muitas. Mas muitas decisões equivocadas, Júlio. Muito atrapalhadas. Isso acaba. E fica exposto. Fica exposta a diferença. A LDU nunca foi um dos 5 melhores times do continente. Não tem esse orçamento e por aí vai. Exemplo, os zagueiros, para pegar aqui um exemplo daqui, e a gente já vai com a linha do tempo. O Corinthians fez vários jogos com o Palmeiras nessa temporada. O Corinthians tem alguns zagueiros fracos, bem fracos. E alguns deles conseguiram se virar em alguns momentos contra o Palmeiras, como o Kaká e como o Félix Torres, apesar do Félix ter feito aquele pênalti que o Rafael Veiga desperdiçou, ao contrário do lance dessa noite no Allianz Parque. A impressão que eu tenho é que esses zagueiros são bem piores que os zagueiros do Corinthians, mas muito ruins tecnicamente. Muito é natural ruins. Que os zagueiros da LDU sejam piores do que possivelmente de 10 ou 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Flaco Lopes tem a primeira chance aos 14, né? Nesses primeiros 14 minutos só dá Palmeiras, mas o Palmeiras não consegue transformar essa pressão, esse abafo, em grandes oportunidades. Vem o Flaco Lopes aos 14, o Piquerez aos 17. Que é um lance já, eu não sei se é o do Flaco Lopes ou do Piquerez, mas são muito parecidos com o do gol. Bola na área, o cabeceio. É a jogada do Alan pela direita, cruzamento.
E eu fico com a impressão, e tem uma outra chance num jogo aéreo também com o Vitor Roque, eu fico com a impressão que tanto o Flaco quanto o Vitor poderiam ter feito melhor. Que eles, não é aquela bola que vem muito alta, vieram prontinhas para eles cabecearem para o gol e eles vão mal no lance. Aí depois do Medina vem o gol, marcado pelo Sousa, na primeira grande jogada do Alan. Né? Espetacular a jogada do Alan, totalmente consciente. O Vitor Roque tem uma chance perigosa aos 35. Essa é assim, se o Palmeiras tivesse sido eliminado, a gente já está falando dessa jogada. Porque é uma jogada de meio de campo em que os dois jogadores da LDU dão o bote, um tropica no outro, e o Vitor Roque fica de frente para a área, com o Maurício livre pela esquerda, com o Alan livre pela direita e um zagueiro na frente dele. Mina Caicedo que salva. É só escolher. O Vitor Roque tinha que ter entrado na área, como entrou, e passado para cá ou passado para lá, e era gol. E era o 2-0 aos 35 minutos, era tudo que o Palmeiras precisava. E o Vitor Roque resolve chutar pro gol, o zagueiro vai bem, bloqueia, ele tem mérito na jogada do zagueiro, mas é demérito total do Vitor Roque. E ele, a partir daí, porque depois ele vai dar o passe de cabeça pro gol do Bruno Fux, você já vai falar dessa jogada. Mas ele erra tudo. Assim, claramente fica na cabeça do Vitor Roque aquela jogada que ele perdeu, porque poderia ter sido... Assim, se vira 1-0, Tomás, sim, talvez o jogo fosse outro. Né? Possivelmente, porque o Allianz Parque entra numa catarse no momento do segundo gol. Certamente o primeiro tempo ia terminar de um jeito mais melancólico. 1-0 ia ser um pouco diferente. O Palmeiras talvez não tivesse o tempo que teve para jogar mal. Porque com 2-0 ele jogou mal por 15 minutos no segundo tempo. Mas aí precisava só de um gol. Né? É diferente quando você está precisando de 2 gols. Se o Palmeiras fosse eliminado, essa jogada do Vitor Roque ia ser assinalada como a de grande responsabilidade pela eliminação. É inaceitável o que fez o Vitor Roque. E a gente já está chegando aos 50 minutos e até agora, nessa linha do tempo, não falamos do senhor Vilmar Rodan, porque o Palmeiras venceu por 4-0. Porque senão, pelo menos eu estaria falando muito, porque a arbitragem dele para mim foi melancólica, patética. Ele amarrou, eu ia falar que o Júlio provavelmente não ia reclamar, porque ele acha tudo normal sempre. Essas arbitragens contra o futebol brasileiro. Júlio, ele amarrou o primeiro tempo inteiro. Teve uma hora que ele ficou conversando com... Você não viu a hora que ele entrou na área para conversar com o Flaco Lopes? Do nada. Ficou 2 minutos ali tagarelando com o Flaco Lopes. A torcida estava pedindo um pênalti. Não, tudo bem, não dá o pênalti, mas não precisa ficar lá falando 2 minutos com o jogador. Dá um cartão amarelo se for o caso. Mas não fica 2 minutos conversando com o jogador do Palmeiras. Não deu uma falta. Eu vejo tanta coisa absurda que para mim isso é o de menos. Então, aí que tá. Para mim isso é o demais. Muito pior, menos pior para mim é quando um pênalti que eu acho que é, e você também não é dado, mas alguém do outro lado ali na redação acha que não foi, enfim... Esse tipo de coisa, eu não consigo entender por que amarra tanto o jogo. Ele não deixou, muitas vezes, o Palmeiras prosseguir nos lances, porque ia conversar com os jogadores. E não dava falta. Aí tudo bem, tem critério. Só que ele não deu, acho que 1 ou 2 faltas para ele deu no primeiro tempo. E não deu 5 ou 6 para o Palmeiras. É um critério que acaba prejudicando quem sofre mais faltas, né? Óbvio. Curiosamente, está no grupo aqui do WhatsApp do Depois do Jogo. Eu falei, ele vai dar só 3 minutos. Para mim tinha que dar uns 5, 6. Aí ele dá os 3 minutos, mas aí acho que ele esquece que ele deu só os 3 minutos. E a LDU bate um lateral, e ainda bem, foi justo ele ter esquecido isso na minha avaliação. A LDU bate um lateral, com 48-10, a bola está pingando na área do Palmeiras, o jogador do Palmeiras dá um bico, e aí começa uma jogada de ataque que vai gerar a falta, que vai gerar o gol do Bruno Fux, que você pode descrever para o nosso amigo assinante. Uma falta. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse olhado, deu 40, já não vou me complicar aqui, vou encerrar esse primeiro tempo. Ele tinha dado 3 minutos e o gol sai com 4 minutos e 22 de acréscimos. Né? A falta é cobrada na área, o Vitor Roque cabeceia para dentro, a zaga se atrapalha e sobra para o Bruno Fux. E realmente aquele segundo gol gera esse ambiente de catarse, como você disse no Allianz. Mas aí a gente volta para o segundo tempo e nos primeiros 15 minutos, para mim, o Palmeiras jogou muito mal. Tem a chance do Flaco logo no comecinho, mas a partir daí erros de passes, muito, muito ruim o segundo tempo do Palmeiras, até as entradas de Veiga e Felipe Anderson por Sousa e Maurício. Não é que eles dois especificamente estavam mal, mas o Palmeiras precisava do sangue novo, e esse sangue novo é velho, que é o Rafael Veiga. E esse gol do Veiga aos 22 minutos nasce de um lançamento brilhante dele para o Vitor Roque. Ele lança o Vitor Roque, é um belíssimo passe em profundidade,
o Vitor Roque faz a jogada e o Veiga tem a leitura da jogada de correr para a área, pedindo a bola, né? Braços levantados, assim, dá a bola para mim. O Vitor Roque consegue cruzar para ele fazer o gol. A jogada começa com um jogador da LDU fazendo mais ou menos o que o Vitor Roque fez no lance que você o criticou. Ele tinha ali espaço para trabalhar um pouquinho melhor a bola na área, ou para tocar para alguém, ou para driblar e chutar, mas sabe aquele chute que você vê que o zagueiro já está todo na bola e que o atacante inteligente normalmente não chuta, ele desiste de chutar? Ele chutou, a bola pega no jogador da LDU. É um contra-ataque, né? Contra-ataque. É o momento em que a LDU estava começando a se sentir mais cômoda no jogo, porque o Palmeiras não estava jogando bem. E aí, depois do gol do Veiga, fica aquela sensação, o quarto gol vai sair a qualquer momento, mas demora 14 minutos. A gente tem a chance com o Felipe Anderson, aos 31, e aí vem o pênalti, um pênalti tolo na minha avaliação. Mas uma jogada espetacular do Alan, porque ele entra na área já driblando 2. Aí a bola, ele tem que recuar, a bola desarmada, agora não lembro porquê, mas a bola vai para a linha de fundo. E ele faz uma daquelas jogadas que ele sai de 2 caras, né? Ele gira para cima do primeiro. Tira a bola dos 2, invade a área e o Grosso acaba fazendo pênalti tolo, mas segura, pênalti claríssimo. A impressão que eu tenho é que o jogador da LDU fica esperando sofrer a falta, porque ele está na frente, né, do ser atropelado pelo Alan. Só que o Alan, ele é muito discreto no movimento, né? Ele consegue fazer ali a ultrapassagem, aí o jogador é obrigado a primeiro puxar, depois empurra, enfim, acaba... E o Veiga bate no meio do gol. Achei um risco, viu? Ele imaginou, leitura de que o Domingues ia pular para algum dos lados, né? Deve ter estatística sobre isso. É possível. E aí completada a goleada. E aí essa chance perigosa do De La Cruz aos 38, 2 minutos depois, e mais nada, né? O Palmeiras... Aí o Abel coloca... Aí o Abel forma o time. Ele já tinha entrado com o Kelvin, aí ele entra com o Giai, e entra com o Aníbal Moreno no lugar do Vitor Roque, né? Tinha entrado com o Kelvin no lugar do Bruno Fux, formando a linha novamente, né? Trazendo o Piquerez, recuando o Piquerez, formando a linha de 4. Kelvin, 2 zagueiros, Piquerez. E aí, logo depois do quarto gol, ele tira o Vitor Roque e o Alan, coloca o Giai e o Aníbal Moreno, deixa o Giai como lateral direito, o Kelvin um pouquinho à frente, Aníbal Moreno como primeiro volante. Aí ele refaz o time da maneira como o Palmeiras joga normalmente. Muito bem. Gostei muito dessa escalação. Bom, a gente tem aí os números de Palmeiras 4, LDU 0, 64% de posse de bola para o Verdão, 36% para a LDU, 28-8 de finalizações. No comecinho do segundo tempo já estava 23%, eu achei que a gente ia ter bem mais do que 28%, porque vieram logo os gols, né? O terceiro vieram logo, mas depois do quarto gol o Palmeiras ele se retrai. Mas 8 finalizações do Palmeiras no gol equatoriano, apenas uma finalização correta da LDU, 6 grandes chances, além dos 4 gols. Para o Palmeiras, nenhuma grande chance para a LDU, 4-0 de escanteios, 444 passes contra 259, e aí as faltas, né, que demoraram para ser marcadas pelo Roldan no primeiro tempo, vieram com mais força na etapa final, 14 da LDU, 6 do Palmeiras. 3 cartões amarelos para o Verdão, 4 para a LDU, nenhum cartão vermelho. Claro, autor de 2 gols, o homem da classificação, embora o Alan, concordo com o Júlio, tenha sido o craque da partida. Mas para o SofaScore, quem teve a melhor nota foi o Rafael Veiga, por conta dos gols, né? 8,5, jogou apenas 33 minutos, 3 finalizações, todas corretas, e ainda deu um passe decisivo, fez um corte, recuperou uma bola, ganhou 1 de 3 duelo. Atenção, torcida, porque o momento é gigantesco. O Palmeiras acaba de escrever um dos capítulos mais emocionantes da sua história recente. A virada épica por 4-0 sobre a LDU já está marcada na memória de todo palmeirense e entra definitivamente no hall das noites lendárias do Allianz Parque. Uma atuação segura, intensa, comprometida e com um brilho que só um clube que entende o peso da Libertadores consegue colocar em campo. Abel Ferreira disse que seria uma noite mágica, e foi. O Time entrou para fazer história e saiu com a classificação mais improvável da competição. Nunca, em toda a trajetória da Libertadores, um clube havia revertido uma desvantagem de 3-0. Mas o Palmeiras, gigante, copeiro, time que aprendeu a dominar o continente, conseguiu. A festa da torcida começou antes do apito inicial e ecoou até muito depois do fim. Quem viveu essa noite
jamais esquecerá. O Allianz vibrou, empurrou, acreditou e comemorou. Esse clube tem alma, tem história, tem força. E mais uma vez provou que sabe competir no mais alto nível. Agora, o Verdão está na final, pronto para medir forças com o Flamengo no dia 29 de novembro. Uma decisão que promete entrar para a história, seja pela rivalidade, pelo futebol ou pelo ambiente que essa partida vai gerar no continente. E tem mais bastidor importante envolvendo essa final, mesmo com a Conmebol, mantendo até agora Lima, no Peru, como sede da decisão. Há um movimento nos bastidores para tentar trazer o jogo para o Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol está empenhada nessa possibilidade. E, segundo informações, o Palmeiras terá papel fundamental nessa articulação. Sami Chaldi, que tem ótima relação com Leila Pereira, deve conversar com a presidente do Verdão nos próximos dias para alinhar posições. Se Palmeiras e Flamengo derem sinal verde, haverá uma reunião com Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, para discutir a mudança. Não é simples, é verdade. Trocar a sede de uma final de Libertadores não acontece do dia para a noite. Mas existe confiança de que o peso dos dois clubes, somado ao interesse da CBF, pode fazer a diferença. A ideia é clara: levar essa decisão histórica para um estádio brasileiro, transformando o palco da final em um caldeirão ainda mais grandioso. Torcedor, essa é a hora. Mostre sua paixão. Comente. O que significou essa virada para você? Onde você estava quando o gol histórico saiu? Você acredita que a final deve ser no Brasil? Quem vive o Palmeiras sente isso na pele. Esse clube é diferente. Esse clube faz história. Escreva sua mensagem de amor, orgulho e confiança. Esse momento é nosso. O Palmeiras está na final da Libertadores e o mundo está vendo a grandeza do Verdão.